Muita gente imagina o Antigo Egito como uma civilização fixa, imutável, com seus faraós com cara de esfinge, pirâmides eternas e uma religião cheia de deuses de cabeça de animal que durou milhares de anos sem mudar uma vírgula. Mas, e se eu te dissesse que, por um breve momento, tudo isso quase foi apagado da história? E que o responsável por essa mudança radical foi um único homem, um faraó obcecado por uma ideia completamente maluca? Hoje a gente vai falar sobre Akenaton, o faraó herege que tentou apagar os deuses do Egito. E olha, ele quase conseguiu. Bem-vindo ao caos egípcio. Quando você pensa em um faraó egípcio, o que vem à sua cabeça? Provavelmente alguém como Ramsés II, aquele tipo imponente, vestido de ouro, liderando exércitos, oferecendo oferendas a dezenas de deuses, com templos imensos dedicados a Osíris, Ísis, Horus, Anubis e por aí vai. Mas Akenaton jogou tudo isso no lixo, literalmente. Ele fechou os templos, mandou apagar o nome dos deuses, fez esculturas serem destruídas, substituiu o panteão inteiro por um único Deus. Um Deus sem rosto, sem forma, sem corpo, apenas o disco solar. Akenaton criou o que muitos chamam de a primeira religião monoteísta da história. Só que, num Egito onde a religião era o centro de tudo, da política até o nascimento dos bebês, isso caiu como uma bomba. Mas antes de mergulhar na bagunça, vamos voltar um pouco. Akenaton nasceu por volta de 1370 a.C., durante a 18ª dinastia egípcia, que fez parte do chamado Império Novo, período que se estendeu aproximadamente de 1550 a.C. até 1070 a.C., uma das fases mais poderosas e influentes da história faraônica. Seu reinado se estendeu de aproximadamente 1353 a.C. até 1336 a.C., em um período marcado por transformações profundas e controversas. Filho do faraó Amenhotep III, que governava no auge da riqueza e do poder egípcio. Seu nome original era Amenhotep IV, e até aí tudo parecia normal. Tudo seguia o script, mas lá pelas tantas, já no início do seu reinado, algo deu um estalo. Amenhotep IV decidiu que os deuses do Egito, todos eles, estavam errados, e escolheu adorar apenas Aton, a representação visível do Sol, aquele disco redondo brilhando no céu. Mas ele não parou por aí, ele se reinventou. Mudou o próprio nome para Akenaton, que significa servo de Aton, e a partir daí começou uma revolução religiosa sem precedentes. Imagina um país inteiro onde cada cidade, cada vila, cada casa tem um altar para um deus específico. Agora imagina que chega um novo rei dizendo que todos esses deuses são falsos, que o único Deus verdadeiro é o Sol e que ninguém mais pode adorar os outros. A reação foi mais ou menos a que você está imaginando. Um caos completo. Os templos de Amon, o deus mais poderoso do panteão egípcio, foram fechados. Seus sacerdotes, que tinham mais riquezas e poder que muito rei por aí, foram enfraquecidos. Imagens de deuses foram destruídas, seus nomes apagados com cinzel. Akenaton estava tão determinado a apagar o passado que até mandou reescrever inscrições sagradas nas paredes dos templos. Onde aparecia deuses, os escribas eram forçados a raspar e substituir por Deus, no singular. E como se isso tudo não fosse ousado o bastante, ele construiu do zero uma nova capital. Sim, um faraó tão obcecado por sua ideia que decidiu fundar uma cidade inteira só para o seu novo culto. O nome da cidade? Akhetaton, que significa o horizonte de Aton. Hoje a região é conhecida como Amarna. Akhetaton foi feita para ser o centro da nova fé. Tudo ali era voltado para o culto do sol. Nada de estátuas escondidas em templos escuros. Os altares eram abertos ao ar livre para que a luz de Aton pudesse ver tudo. Mas calma, porque a cidade era mais que isso. Ela também foi o palco de uma revolução artística sem precedentes. Até então, o Egito era famoso por aquelas imagens simétricas, idealizadas. Faraós eram sempre mostrados jovens, fortes, com corpos musculosos e semblantes serenos. Akenaton quebrou tudo isso também. As estátuas dele o mostravam com um corpo longilíneo, barriga protuberante, rosto alongado, lábios grossos, olhos puxados. Algumas esculturas o mostram até com traços femininos, o que gerou várias teorias, desde doenças genéticas até
simbolismos religiosos. A esposa dele, aliás, era Nefertiti, aquela mesma do busto famoso com o pescoço elegante, e ela também era mostrada com um grau de intimidade artística nunca visto antes. Em vez de imagens engessadas, os dois apareciam juntos, com suas filhas, em cenas de carinho e afeto, sob os raios do sol de Aton. Parecia quase um álbum de família, algo completamente inédito na arte egípcia. Mas nem só de arte vivia o faraó. Enquanto ele se dedicava de corpo e alma ao culto de Aton, o Império Egípcio começava a desmoronar pelas beiradas. Enquanto o sol brilhava em Akhetaton, o resto do Egito estava às escuras. As fronteiras estavam sendo atacadas, vizinhos pedindo ajuda militar, cidades implorando por reforços. E o que Akhenaton fazia? Nada. Ele não estava interessado em guerras, alianças ou conquistas. Ele queria saber de religião, de cerimônias solares, de adorar seu Deus Sol com exclusividade. E isso custou caro. Durante os 17 anos em que governou, o Egito perdeu territórios, prestígio e estabilidade. A elite ficou insatisfeita, os sacerdotes humilhados, o povo confuso. E aí veio o golpe final. Akhenaton morreu. E com a morte dele, todo o seu mundo desabou. Ninguém mais queria saber de Aton. Ninguém mais queria viver em Akhetaton. A cidade foi abandonada. O culto ao sol? Esquecido? Os deuses antigos? Reinstalados. É como se o Egito tivesse coletivamente dito: tá bom, já deu, bora voltar ao normal. O sucessor de Akhenaton foi um jovem faraó de nome familiar, Tutankhaton. Mas logo ele mudou o próprio nome para Tutankhamon, em homenagem a Amon, o deus que Akhenaton tentou apagar. Foi o sinal definitivo. Os deuses antigos estavam de volta. E o herege seria apagado da história. Os faraós seguintes fizeram de tudo para deletar Akhenaton da memória egípcia. Seu nome foi riscado das listas reais, suas estátuas destruídas, sua cidade enterrada pela areia. E por um bom tempo ele simplesmente sumiu. Foi só no século XIX, com as escavações em Amarna, que a história desse faraó revolucionário voltou à tona. E mesmo hoje, mais de 3.000 anos depois, ele ainda é um enigma. Foi um visionário? Um fanático? Um doente? Um gênio incompreendido? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é inegável. Akhenaton foi o faraó que ousou desafiar milênios de tradição. Tentou apagar deuses com milhares de devotos. Quis reinventar a espiritualidade de um império inteiro com base numa visão solar. E por isso mesmo é uma das figuras mais intrigantes e polêmicas de toda a história do Egito Antigo. Se você gostou desse mergulho pela história do faraó herege, já sabe, não esquece de deixar o like, comentar aqui embaixo o que mais te surpreendeu sobre Akhenaton e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Aqui é o Além do Nilo e eu te espero no próximo vídeo.